Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que o Senhor, nesse momento, visite seu lar, te abençoe poderosamente em toda a sua casa. Nós estamos trazendo alguns temas de ministrações, de pregações a partir de agora, né, porque vemos assim a necessidade urgente, mediante as coisas que temos vivido e que de certo ainda enfrentaremos coisas muito difíceis, preocupados com os fundamentos da fé cristã, porque precisamos estar solidificados na rocha, fundamentados na rocha que é Cristo Jesus, para que quando vier esses embates, né, nós não venhamos ser abalados de forma nenhuma, muito pelo contrário. Então, nós preocupados com essas coisas, estamos aqui trazendo algumas mensagens para solidificarmos mais ainda, termos um fundamento muito mais sólido para não recuarmos de forma alguma. E um dos primeiros temas que eu quero abordar com vocês hoje é sobre arrependimento. A palavra do Senhor nos mostra que tanto João Batista como Jesus, eles iniciaram o seu ministério falando sobre arrependimento. Então João Batista, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então João Batista iniciou o ministério dele falando sobre arrependimento, né? Em outro evangelho diz assim, João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a palavra era arrependimento. Aí Jesus também, após João Batista, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo é cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, Jesus também falando a respeito de arrependimento no início do evangelho. Então, no início da nossa caminhada, o primeiro sentimento gerado em nós é o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, não é uma consciência pesada porque nós fizemos alguma coisa errada, porque nós cometemos algum deslize e ficamos com aquele peso na consciência. Não. O que João Batista e que Jesus está querendo nos ensinar, arrependimento, algo muito mais profundo. Mesmo porque arrependimento no grego é a palavra metanoia. E metanoia é mudança de comportamento, mudança de atitude. E é exatamente isso que nós precisamos compreender mais a fundo para continuarmos a nossa jornada, sabendo que a mudança de nossa atitude, do nosso posicionamento frente às coisas do mundo, hoje é de submissão a Deus. E como isso funciona? Bom, antes nós éramos pessoas que, muitos de nós dizíamos assim: eu faço o que eu quero na minha vida. Eu sou dono do meu próprio nariz. Nós tínhamos essa filosofia de vida. Ninguém manda em mim. Mas depois que nós conhecemos o evangelho, nós sofremos esse arrependimento, ou seja, nós nos posicionamos de uma outra forma, nós entendemos algo a respeito de Deus, nosso Pai Celestial, que nos fez compreender que a forma que nós vivíamos, dizendo eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz, está totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí foi gerado em nós esse sentimento de arrependimento, ou melhor dizendo, nós tomamos uma outra atitude. Nós não mais adotamos a filosofia de eu faço o que eu quero. Agora nós fazemos o que Ele quer. Nós nos submetemos a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos debaixo da dependência de Deus. Nós reconhecemos que nós dependemos dEle e devemos a Ele obediência. E quando Jesus diz arrependei-vos e crede no evangelho, são duas coisas assim que caminham lado a lado. Quando nós nos posicionamos para uma vida de arrependimento e submissão
ao Senhor Jesus, foi porque foi gerado em nós uma fé, uma crença profunda, tamanha no Evangelho, nas boas novas de salvação, que nós realmente resolvemos mudar. Nós tomamos essa atitude de não mais fazer as coisas que antes nos fazíamos e agora nos submetemos à palavra de Deus. E em outro trecho da palavra diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, tudo começa quando nós realmente nos arrependemos, ou seja, quando nós tomamos a atitude de nos submeter ao Senhor Jesus Cristo, aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho, que é as boas novas de Cristo Jesus. E então, aquela outro posicionamento que nós tínhamos de viver conforme nossa própria vontade ficou de lado. Nós agora vivemos para Ele, porque entendemos que nós pertencemos a Ele. E isso nos traz um bônus maravilhoso. E está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós nos posicionamos a nos submeter a Ele, arrependidos, mudando de comportamento, de atitude, tendo uma nova vida com Cristo, e isso automaticamente nos levou a sairmos das trevas, que era a vida que nós vivíamos fazendo o que a gente queria, para fazer agora a vontade dele, e Ele nos transportou para o seu reino. O versículo 14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Quando há esse arrependimento, essa mudança de comportamento, nós somos perdoados dos nossos pecados. E às vezes você diz: mas você fazia e acontecia não sei o quê, e agora diz que é crente. Exatamente por isso. Porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para remir dos nossos pecados. E nós, crendo nisso, tomamos a atitude de vivermos submissos à palavra dele. Aí nós fomos transportados agora para o reino do Senhor, onde não é mais como eu quero. Eu não sou mais dono do meu próprio nariz. Eu agora sirvo a Ele, me submeto a Ele, dependo dEle, porque creio nele. E aí, para terminar, no livro de Marcos mesmo, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 34 a 36, diz assim. Essa é uma passagem muito interessante, que mexe muito com a gente. Que diz assim: Jesus disse, e chamando a si a multidão com seus discípulos, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então, fica aí essa pergunta. Porque o que a gente quer, né, é fazer a nossa própria vontade, na ilusão que nós vamos ganhar o mundo, que nós vamos desfrutar, usufruir das coisas desse mundo. Esse era o pensamento anterior. Aí Jesus diz assim: de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque quando nós queremos impor a nossa própria vontade, nós não queremos mais nos submeter à vontade do nosso Pai Celestial. Nós queremos viver no sentido dos nossos anseios, dos nossos desejos carnais. Aí que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, arrependa-se, tome uma atitude, não queira mais viver segundo o curso desse mundo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, se você quer receber a salvação do Senhor, você precisa perder das coisas desse mundo, se afastar das coisas desse mundo. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará.
então nós perdemos a nossa vida para o mundo aí fora por amor de Cristo Jesus. E essa é uma atitude de arrependimento, porque compreendemos que nós não podemos mais viver segundo nossa própria vontade, mas a vontade de nosso Pai Celestial. Então, que essa palavra de arrependimento esteja em seu coração no sentido de mudança. E todo dia é dia de mudança. Todo dia é dia de nós melhorarmos um pouco mais, nos submetendo à vontade do nosso Pai Celestial. Como Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.